Meu marido e eu estamos nos separando. Será que isso traz algum prejuízo no desenvolvimento do meu filho? Então, quem pergunta quer resposta. Se você está nessa situação, eu acho que você deveria ouvir esse vídeo aqui, porque eu trago boas notícias para que você não separe do seu marido, ok? Meu nome é Marconi Oliveira, eu sou médico neuropediatra e toda semana tem um vídeo aqui para você. Olha só, esse pode ser um tema muito delicado. Sabe por quê? Porque médico não se envolve e não discute nenhuma questão social, porque o médico não está lá na sua casa para ver como estão acontecendo as coisas e qual prejuízo esse relacionamento que provavelmente está em atrito, está trazendo para o seu filho. Mas eu preciso dizer uma coisa: pais que se separam são sim prejudiciais ao desenvolvimento das crianças. O ideal seria que a gente vivesse uma vida amorosa com a família, em que a gente tenha todas as peças da família bem encaixadas. Eu sei que na maioria das vezes isso não é possível. Mas Marconi, por que você acha ruim que os pais se separem? Beleza. Quando os pais se separam, a primeira coisa que a gente tem que entender é que está havendo uma cisão, um rompimento com a criança. E você às vezes nunca parou para pensar sobre isso. Como assim um rompimento com a criança? Sim, você está dividindo do seu filho tudo que é dele. A partir de agora, uma parte vai ficar longe e uma parte vai ficar perto. E sabe qual é a sensação que algumas crianças me relatam em consultório quando isso acontece? A primeira sensação que essas crianças geralmente me relatam é que parece que um dos dois pais morreram. E aí eu te pergunto, qual deve ser a sensação de que eu estou enterrando um dos pais? É boa ou ruim? Então, é isso mesmo, a sensação é muito ruim, né? A sensação de que está enterrando um dos pais é uma sensação muito ruim. Então, Marconi, o que eu tenho que fazer? Então, você tem que analisar a sua vida e ver se não dá para permanecer junto, se não dá para reavaliar alguns pontos que você pode estar errando, alguns pontos que o outro pode melhorar e a gente conseguir viver uma carreira juntos. Mas se isso não for possível, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso fazer com que o meu filho sinta menos o possível em relação a essa separação. E uma forma de meu filho sentir menos é evitar a guerra. Quando os pais guerreiam, quem está no centro da guerra é geralmente uma criança. E sabe como é que essa criança está no meio dessa guerra? Essa criança está no meio dessa guerra sem nenhum escudo. Ou seja, as pessoas atiram as flechas um no outro e quem geralmente sai machucado é a criança. Mas existem dois momentos em que essa separação é horrível, não é muito boa e acaba sendo pior do que outros momentos, em que eu queria que vocês tivessem mais atenção a isso em relação a esses momentos. O primeiro momento é por volta de 7, 8, 9 meses de vida de uma criança. Marconi, por que a separação nesse momento é tão ruim? E eu vou te explicar. Nesse período, a criança ela está desenvolvendo relacionamento social. Eu vou te explicar o que é isso. Você traz a criança aqui para o meu consultório e ela está com 6 meses. Eu brinco, mexo, rolo, aperto, puxo. Ela sorri, ela vem no meu colo e não há nenhuma dificuldade, beleza? Você vem na consulta de 9 meses e eu vou tentar tocar no seu filho. O seu filho reage de maneira muito agressiva, muito opositora e chega a chorar, não quer que eu chegue perto. Marconi, por que com 3 meses ela mudou daquela criança carinhosa com o médico, que gostava que o médico pegasse, e agora a gente tem uma criança que não deixa o médico nem chegar perto? Porque nesse período ela desenvolveu relacionamento social com os pais. Nesse período ela começa a entender que aquele ali é o meu pai, aquela ali é minha mãe, aquela é minha irmã e aquele ali não tem nada comigo, não tem relacionamento comigo. Por isso, ela permite que o pai, a mãe e a irmã peguem no colo, mas não permite que o médico pegue no colo. Então, nesse momento, se houver uma separação, pode ser que não crie esse vínculo de uma maneira tão forte, tão intensa, tão pesada. Marconi, e se eu tiver que fazer essa separação nesse momento? Eu já disse e vou repetir aqui várias vezes.
faça sabendo dessa informação e agora você, ao saber dessa informação, você comece a criar alguma forma de diminuir esse processo de separação. Mas existe um outro momento que é exatamente o contrário desse momento que eu estou te falando, que é extremamente importante em relação ao relacionamento social, que é durante a adolescência. Se lá na primeira infância, se lá no primeiro ano de vida, há um vínculo afetivo sendo formado mais forte, lá na adolescência há uma separação desse vínculo. Por volta de 12 anos, 13, 14 anos, a criança ela começa a ter a separação dos pais. Em medicina, existem algumas características dessa fase, chamada de síndrome da adolescência normal. Na síndrome da adolescência normal, um dos comportamentos é o afastamento, é o desligamento dos pais. E aí você imagina que exatamente nesse momento de desligamento, em que eu estou saindo de uma criança extremamente ligada com os meus pais e estou me tornando uma criança com uma postura individualizada do eu, você faz esse rompimento, você separa. Essa separação pode ser tão drástica, tão importante, que pode ser que nunca mais haja uma relação próxima novamente. Então, são dois períodos, lá no primeiro ano e lá na adolescência, os mais delicados em termos de separação dos pais. Mas de uma forma geral, se você precisa separar, procure fazer de uma maneira agradável e interessante para a criança. Não esconda da criança que você está separando, mas que você continuará sendo o pai dela. Não permita que a criança veja que você está evitando fornecer algumas coisas que antes você fornecia. E vou entrar um pouquinho na questão social. Quando o casal está junto, o pai paga tudo. Quando o casal está separado, o pai começa a ter dificuldade em fornecer algumas coisas que são obrigações de um pai, de um homem de verdade. Para não ser injusto, hoje, exatamente hoje, antes de entrar para gravar esse vídeo, eu tive uma questão assim. Um pai que não veio à consulta e que me mandou uma lista desse tamanho de uma descrição, falando que ele não está dando conta de pagar os medicamentos do filho. Entretanto, eu sei da situação social. Parece que essa não é a principal verdade. Parece que esse pai está querendo mais punir a mãe negando o medicamento para a criança do que realmente ter ou não ter acesso a esse medicamento. Eu não quero fazer crítica individual a ninguém aqui, mas eu preciso que a gente pense sobre isso. E quando a criança ela entende que o seu pai deixou de pagar um medicamento para ela, mas que ele teve dinheiro para fazer uma outra coisa que ela considera supérflua, ela começa a fazer essa separação ser ainda mais forte. E a sensação começa a ser a que eu comecei lá no início desse vídeo a falar, que é de que eu estou enterrando um dos dois, ou um dos dois morreram para mim. Eu espero que não seja você que está assistindo esse vídeo, que está morrendo para o seu filho por causa de separação dos pais. Respeito ao meu ex-cônjuge, respeito à mãe do meu filho, respeito ao pai do meu filho. A partir daí, o seu filho vai entender que você é uma boa pessoa. Ah, gente, deixa eu te falar aqui, eu já tive aqui no meu consultório também, porque eu acabei de dar um exemplo muito ruim, mas eu já tive aqui no meu consultório, essa semana, uma mãe que sentou e falou: doutor, nós somos separados há 20 anos, mas pense num pai bom, pense num pai que apoia os filhos. É esse, eu escolhi um bom pai para os meus filhos, mesmo não ficando junto com eles. Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem. Se for separar, pode separar. Se não dá para viver junto, pode separar. Mas pense que no meio da guerra há um escudo chamado a criança. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Se você tem críticas e achou que esse vídeo te incomodou, pode também comentar. Só não pode me criticar. Existe uma coisa chamada a falácia ad hominem. O que é a falácia ad hominem? Quando eu não concordo com você, ao invés de criticar o que nós estamos discutindo, eu critico o homem, eu critico a pessoa. Então, eu não queria que você me criticasse. Critique o tema e a gente vai discutir. Quem sabe você muda o meu posicionamento. E se você gostou desse vídeo e de vídeos como esse, continue aqui, porque toda semana tem um vídeo assim.